Olá, meu pessoal querido, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Convido você a assistir os próximos e também acompanhar os anteriores. No Rumble ou no YouTube, há centenas de vídeos educativos que podem te encorajar a cuidar de si mesmo. Eu sou Crisane Galaschi. Se você quiser me seguir as postagens diárias, eu costumo postar no Telegram, canal Crisane Galaschi. Tenho conhecido recentemente uma nova rede social chamada cos.tv e costumo postar muito também vídeos curtos no TikTok, tá bom? Tanto no inglês quanto no português. O TikTok, no canal que eu falo em português, ele se chama Consciência Holística e no inglês, Crisane Galaschi, ok? Bom, nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre um dos medos que afloram as pessoas. E você vai poder associar esse entendimento aqui para outros tipos de medo que você possa vir a estar passando nesse momento na sua vida. E medo é algo que muitas vezes as pessoas até evitam falar ou negam. Recusam tocar no assunto, não quer falar, se irrita com quem tenta convidar a falar do assunto, porque é desconfortável. Porém, quando você não resolve esse medo, ele vai se avolumando, porque é uma ferida pedindo para ser curada. Então, quando você retarda isso através da negação, da procrastinação, das desculpas, porque não tem dinheiro, isso, aquilo, outro e tal, colocando todo mundo à sua frente, coisas e pessoas. Ah, mas é meu filho, e daí? Se você não cuida do seu barco e ele naufraga, vai morrer todo mundo. Mas você estando saudável em equilíbrio, aí sim, você está apto a ajudar outras pessoas. Mas ajudar outras pessoas capenga, afundando, naufragando, esse é o exemplo que você está dando para os seus descendentes e para as pessoas à sua volta. E isso não é equilíbrio. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou comentar um tipo de medo, mas mesmo que você não se identifique com esse tipo de medo, você vai conseguir fazer uma analogia, uma comparação com o medo que você alimenta. Vou comentar sobre, por exemplo, o medo de mulheres que passaram por perdas gestacionais e que têm medo de engravidar novamente. Vamos conversar sobre isso. Como eu acompanho grupos de mulheres nessa situação, porque eu também já passei por isso e eu sou terapeuta, então podemos dizer que nós temos uma experiência enorme nesse assunto. Porque uma coisa é ser profissional, uma outra coisa é ser homem, que não é a mulher que gesta uma vida. A sensação de perda é diferente de uma mãe que perdeu, de um pai, de um profissional que nunca passou por isso. São experiências na pele e, mais do que isso, são entendimentos profundos da psicologia espiritual em torno desses assuntos. Não só da psicologia convencional, mas indo profundamente nas raízes desse medo. Quando esse tipo de medo ou qualquer outro acontece, significa que ele já ocorreu em vidas anteriores ou que algum familiar da sua vida também passou por aquilo e você, às vezes, está em sintonia com aquele medo e está repetindo a mesma situação, tanto sua de vidas anteriores ou de um familiar, de uma mãe, de uma avó, de uma tia, por amor inocente. Então, você, por medo, faz as células do seu corpo, que são entidades vivas, a entender que não pode ficar grávida. Então vai ser criado, somatizado uma série de coisas no seu corpo, não positivas, para impedir que uma gravidez aconteça. E muitas mulheres querem muito engravidar, mas elas negam o medo. Elas têm medo, mas não conseguem enxergar o próprio medo. Então são duas forças opostas. E aqui, em opostas direções, uma quer engravidar, a outra a mesma pessoa tem medo e aí não vai chegar a lugar nenhum. Vai ser desenvolvido problemas de saúde dos mais diversos para que a gravidez não aconteça.
E muitas vezes não é isso, porque aqui são apenas exemplos genéricos, não há regra definida, depende de cada caso. A gente tem que ir conversar para sentir, investigar, indo lá nas causas. Muitas vezes, por exemplo, no caso da trombofilia, é o caso de uma mulher que nunca conseguiu gestar um filho saudável. Então, o psiquismo dessa mulher, as causas que levam à trombofilia, não é apenas uma questão física. Existe a questão espiritual que pode vir da mãe e ou do pai, desse casal que precisa de terapia espiritual para resolver. Isso é possível ser resolvido. Em muitos casos, além de um tratamento espiritual, é necessário também um tratamento médico, acompanhamento, para fazer as devidas suplementações, tratamento medicamentoso muitas vezes, para que o resultado seja o êxito, o sucesso da vinda da bênção de uma criança saudável na sua vida. Então, voltando ao assunto do medo. Às vezes você cria cistos no ovário, policistos. Às vezes você mesma cria uma situação de conflito de relacionamento com seu par, com seu cônjuge, e acaba afetando o seu útero, a sua mama, esquerda ou direita. Então são vários fatores que a própria pessoa psicossomatiza como autossabotagem, porque as células do seu corpo te obedecem. O seu verdadeiro sentimento, o seu sentimento sincero, você não consegue mentir para o seu corpo. O seu corpo, você pode até mentir da boca para fora, ou achar que está falando a verdade, porque você crê que você não tem medo, mas você tem. É conversando com o terapeuta que você vai perceber o quanto que você tem medo, porque às vezes a imensa vontade de ficar grávida, mas por ter passado por traumas anteriores, traumas de perda, traumas de luto não trabalhado, não foi curado. Traumas, traumas em relação a atendimento médico. São vários traumas, às vezes traumas sucessivos, perdas gestacionais sucessivas, por razões diferentes. Se isso não foi trabalhado, precisa ser trabalhado, mesmo que você decida que não queira ficar grávida mais, ou que já está na menopausa, que não há possibilidade de engravidar. Se você não curar essas feridas, você está levando isso para o futuro, afetando as diferentes áreas da sua vida, inclusive o seu relacionamento conjugal, ou o seu relacionamento com outras pessoas da sua família, no trabalho, com os amigos. Porque essas situações não curadas levam a um perfil de frustração, de nervosismo, né, faz a pessoa ficar um tanto ranzinza, mal-humorada, com oscilações de humor, ansiedade, e a pessoa tenta achar uma solução em alguma coisa, tenta se distrair com alguma coisa para aliviar aquela dor, e isso não funciona. Veja que a questão do medo, olha o tanto que ela pode reverberar para situações outras e comprometer a sua felicidade, a sua paz, a sua saúde. Compreende? Então, simplesmente olhar para esse medo com amor, com carinho, encontrar um profissional que você confie e resolver. Tem que ser resolvido, mesmo que você decida que não quer mais ficar grávida, inclusive. E isso que eu estou falando vale para qualquer outro tipo de medo. Às vezes uma frustração de ter desejado tanto algo na sua vida e você ter tentado e não ter conseguido, e ter tido perda, você cria uma frustração, uma dor, que você teme tentar novamente, de outras formas, mais criativas, mais inteligentes, mais fortes, para conseguir obter aquele objetivo. Aí você acaba desistindo. E isso não é positivo, porque não só em relação a esse assunto específico, mas a outros da sua vida. Todos nós temos medo. São diferentes tipos de medo, é completamente natural. Mas nós não precisamos cultuar esse medo a vida inteira, levando isso para o futuro, para as vidas seguintes. Vamos resolver isso logo, agora. Então, como terapeuta holística, eu tenho meu próprio método de ajudar as pessoas. Às vezes, eu me alicerço em algum recurso, alguma ferramenta, alguma técnica para te ajudar. Mas às vezes, somente conversando assim, por celular, por vídeo, eu já sou capaz de te ajudar a alcançar a autocura, porque é você mesmo que consegue se curar. Como Jesus disse,
quando ele curava, quando ele ressuscitava, ele dizia: a sua fé te curou, você pode isso e muito mais, dizia para todos à volta. Certo? Se você quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, pode me perguntar. Estarei respondendo aqui com muita alegria se estiver no meu alcance. Estou aqui no meu ambiente de trabalho, aproveitando o intervalo entre uma sessão e outra para comentar sobre isso, porque a questão do medo limita demais as pessoas, e todas as pessoas, independente da questão financeira, social, cultural, isso é do ser humano, mas evitar falar disso, evitar tratar o medo, né? Às vezes, medo de fazer falta o dinheiro, não, eu não posso me cuidar porque vai fazer falta para eu cuidar de fulano, ou vai fazer falta para eu pagar tal boleto, etc e tal. Você vai ficando para trás ano após ano, a vida inteira. E você nunca se prioriza para cuidar do seu interno, de coisas que estão lá dolorosas dentro de você, mas você sempre usando desculpas, né? Porque a crise financeira, a crise econômica mundial, porque o Covid, porque a pandemia, etc e tal, e são só apenas desculpas. E que possui um preço muito mais doloroso, porque você retarda de se cuidar, de se resolver, de tirar você mesmo da gaiola que você se coloca para ser livre, para ser feliz, para poder alcançar os objetivos de vida que você tem, cumprir as suas missões e ser ainda mais forte na ajuda das pessoas. As pessoas têm um conceito muito equivocado sobre ajudar e egoísmo. Elas acham que o fato de não se priorizar é egoísmo, que tem que carregar todo mundo aqui nos ombros, nas costas, porque se não falar não é egoísta. Isso aí é outro assunto que precisa ser trabalhado. Então, procura ajuda. Eu atendo por videoconferência, de segunda a sábado, é só me chamar. Se você quiser trabalhar com um específico método, constelação familiar, vidas passadas, o que você quiser, você escolhe. Ou, apenas conversando, eu sou capaz de te ajudar a alcançar os seus objetivos. Tudo depende de você seguir as orientações, de você abrir seu coração de verdade, confiante nesse encontro, nessa reunião educativa e espiritual, que todo mundo, sem exceção, precisa. Nós estamos aqui nessa grande escola chamada Terra exatamente para isso. Só que o que a gente observa é as pessoas achando que não precisa cuidar. Que a vida se resume apenas em trabalhar, problemas de família, rotina, cuidar de casa, consertar alguma coisa. E às vezes nem do próprio corpo estão cuidando, quanto menos da questão emocional, da questão mental. Esses problemas, quando não são cuidados, vão se avolumando de uma certa forma, que às vezes desenvolve depressão, suicídio e tantas outras coisas, porque leva ao desgosto de viver. A pessoa perde a vontade de viver porque não consegue realizar os seus próprios sonhos, porque estão estagnadas no medo, estão estagnadas em alguma situação, outra, na culpa, na autocobrança, no perfeccionismo e tantas outras coisas que limitam a vida das pessoas. Então é questão de buscar ajuda, de confiar. Eu tenho um livro publicado, você pode ler e entender mais profundamente sobre quem eu sou, o meu trabalho. Você pode escolher recursos, eu posso fazer constelação com você ao vivo, em confidencial, apenas você e eu, a gente pode trazer à tona as respostas para você. E é claro que uma única constelação muitas vezes não é suficiente, porque nossa vida ela possui vários assuntos pedindo socorro, não é só uma coisa. Um assunto é tratado numa constelação. Você aguarda aí até 6 meses para sentir os resultados, os efeitos dessa constelação, daquele tema. Mas enquanto isso está sob tratamento, você pode, na semana seguinte, no mês seguinte, trabalhar outro assunto. Se resolver. Acelerar o seu processo de cura, de libertação, para você se enxergar quem você realmente é, saber da luz que você possui dentro de si e usar e brilhar, usar essa luz para ajudar a si mesmo,
a evoluir mais, cada vez mais, de maneira progressiva, e ser exemplo para as pessoas. Ou mesmo, se convidado, a ajudar as pessoas. É isso, meus amores. Obrigada por ter me assistido. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu comentário, seu like se você gostou. E aguarde mais vídeos que eu posto aqui, que eu posto no YouTube, no TikTok. Quiser me acompanhar no TikTok em português, é o @consciência holística. Quiser me acompanhar no inglês, é o @Crisane Galaschi no TikTok. Ou no Telegram, que é Crisane Galaschi, o nome do meu canal, onde eu posto diariamente, porque lá não há censura. Beijo, amores. Obrigada por tudo. Abençoada semana para todas.